Episódio 4. Primeiros deuses e mitos, rituais, morte e a busca pelo sagrado. A chama que iluminava as cavernas já não servia apenas para afastar o frio ou espantar feras. Ela agora brilhava diante de algo que o homem começava a sentir, mas ainda não sabia explicar: a morte. Quando o primeiro corpo deixou de se mover, o silêncio que se fez ecoou mais alto que qualquer rugido de predador. Os olhos dos vivos se voltaram para o vazio, e pela primeira vez, o ser humano percebeu que existia algo além da carne, algo invisível, algo que o fogo parecia tocar, mas jamais consumir. E assim nascia o mistério do sagrado. Os corpos passaram a ser cobertos com pedras, flores e pigmentos. Não era mais apenas o fim, era um gesto, um ritual, um sinal de respeito, ou talvez de medo, medo do que viria depois. O fogo, agora símbolo da vida, ardia também como guia para os que partiam. O homem primitivo acreditava que a chama conduzia o espírito pelos caminhos escuros da noite eterna, e ao redor dela começaram os primeiros cânticos, as primeiras danças, os primeiros pedidos. Ali, entre luz e sombra, nasciam os primeiros deuses. Não eram deuses com nomes ou rostos definidos, mas forças da natureza personificadas. O trovão, a chuva, o sol, o vento, o animal caçado, tudo parecia ter vontade própria. E para viver em harmonia com essas forças, o homem criou rituais, oferendas, marcas no chão, símbolos gravados nas pedras. Cada gesto carregava fé e temor. O relâmpago que cortava o céu não era apenas um fenômeno, era a voz de algo maior, uma advertência divina. O nascer do sol não era apenas o fim da noite, era o renascimento do mundo. E é aqui que a nossa saga se aprofunda. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a manter viva essa chama da história humana e a continuar trazendo novos episódios dessa jornada fascinante pela origem da civilização. Aos poucos, surgiram líderes espirituais, xamãs, curandeiros, sonhadores, homens e mulheres que diziam ouvir o que os outros não conseguiam. Eles falavam com os ventos, com os mortos, com o fogo, guiavam o grupo nas caçadas, nas tempestades, nas doenças, e quando falavam, todos silenciavam, pois em cada palavra deles ecoava o mistério do invisível. Nas cavernas, as mãos que antes deixavam marcas agora pintavam cenas de caça, rituais e sonhos. As paredes tornaram-se o primeiro templo da humanidade. Ali, o homem misturava realidade e imaginação, invocava espíritos de animais e ancestrais e pedia proteção. Essas pinturas eram mais do que arte, eram orações desenhadas, eram o primeiro diálogo entre o homem e o desconhecido. Mas junto à fé nascia também o medo da noite, o medo da morte, o medo de ofender os deuses. E é desse medo que surgem os mitos, histórias contadas para entender o inexplicável. O trovão se tornava a fúria de um espírito, a lua, o olhar de uma deusa silenciosa, o eclipse, a luta entre o bem e o mal. Cada mito era uma tentativa de controlar o caos, de dar sentido ao que parecia sem sentido. E quanto mais o homem acreditava, mais complexos se tornavam seus rituais. A fogueira já não servia apenas para aquecer, ela era o altar. As danças, antes brincadeiras, tornaram-se oferendas. O sangue da caça, símbolo de sacrifício. Nascia a religião primitiva, um elo invisível entre o homem e o universo. E sem perceber, a humanidade dava o passo mais importante de todos. Passava de criatura instintiva a ser espiritual, pois ao inventar os deuses, o homem começava a inventar a si mesmo. A chama que um dia foi descoberta nas pedras agora ardia dentro da alma humana. E enquanto o vento uivava lá fora, dentro das cavernas ecoavam as primeiras preces, murmúrios de medo, gratidão e esperança. O ser humano começava a compreender que existia algo maior do que a vida e algo ainda mais profundo do que a morte. E é nesse instante, entre a luz da fogueira e o brilho distante das estrelas, que nasce o coração religioso da humanidade. Mas essa é apenas a centelha. Nos próximos capítulos, veremos como o sagrado se transformou em poder, como os rituais se tornaram templos, e como o homem começou a moldar o divino à sua própria imagem. Se você quer continuar acompanhando essa jornada
pelas origens da fé e do mistério humano, inscreva-se no canal agora, curta o vídeo e compartilhe com quem também busca entender de onde viemos e por que precisamos acreditar em algo maior do que nós mesmos.